Fala pessoal, boa noite. Retornando hoje, depois de um longo período aí de pausa, né? Mais ou menos o que? Um ano afastado aí dos estúdios. De casa nova, a gente vai contar um pouquinho dessa nova parceria aí que a gente está trazendo para todos vocês. Como de costume, eu sou o João Harum. E eu sou a Dani Textor. Sejam muito bem-vindos a esse novo e nova Madcast que cresceu, amadureceu e está agora cheio de ideias, de novos conteúdos e de novos projetos para vocês. Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu vou pedir para você aquele carinho de se inscrever no canal, deixar seu like e enviar esse podcast, esse link para todos os seus amigos. É isso aí. E para dar a entrada, para dar início ao nosso novo retorno com uma roupagem nova, gostaríamos muito de apresentar hoje o Pedro Prado. É um trava-língua. Ele treinou isso em casa. Eu treinei hoje o dia inteiro e na gravação ainda fala errado. Pedro Prado, que é nosso amigo, parceiro, começou sua trajetória ali mais ou menos em torno de 2014, 2015. Ainda no ensino médio, fundamental para o ensino médio, já dando aula para pessoas mais velhas sobre a parte de exatas. Estudou minha história. Estudei, surpresa. E vai contar um pouquinho aqui pra gente. Boa noite, um prazer. Gostaria muito de agradecer essa confiança que está depositando novamente, trazendo aqui para a Domus. Vai contar a história de como surgiu a empresa e também o porquê de um garoto que tinha o sonho de virar engenheiro, hoje é um empresário aí no ramo de vários ramos, na verdade, né? Boa noite. Bom, boa noite, gente. É uma honra estar com vocês. Assim, eu fico muito feliz. Vocês me conhecem. Uma das coisas que eu mais tenho prazer de fazer é comunicar, é conversar, é dar aula. Então, isso daqui, para mim, na verdade, é um lazer. Para ser muito sincero, é um lazer. Né? E agradeço pelo presente, agradeço pelo carinho. E é uma honra estar com vocês aqui nesse primeiro episódio de inauguração aqui pra gente estar junto. É isso aí. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como você começou lá em 2014, 2015, dando aula no colégio, né, para pessoas mais velhas, o que te despertou essa vontade e a necessidade que você identificou também de ensinar esses assuntos que eram temidos. Show. Cara, eu sempre gosto de contar essa história no seguinte viés. Eu tinha 13 anos, mais ou menos, e tudo começou, na verdade, por uma oportunidade. Né? Então eu estava ali, se eu não me engano, no 6º para o 7º ano, mais ou menos. Eu tinha muita facilidade desde novinho com matemática, enfim, essas matérias. E alguns amigos, alguns colegas começavam a me pedir ajuda. Pedro, me ajuda aqui e tal, você tem prova e tal. Eu ajudava, assim, meio que despretensiosamente. O que aconteceu? Teve em 2000, eu não lembro se foi 2013 ou 2014, que o Brasil entrou por uma crise muito grande. Não sei se vocês lembram, ali na época do impeachment. E aí meu pai é engenheiro civil, sempre trabalhou com isso, e ele ficou desempregado na época, e eu vi a nossa família, minha família nunca teve luxo, mas também nunca faltou comida na mesa, mas meu pai sempre trabalhou muito. Meu pai, a gente tinha eram 3 irmãos, né? Então nós 3, dos 4, 3 moravam junto na mesma casa, então meu pai sempre pagou escola cara pra gente poder estudar e tudo mais. Então assim, eu vi meu pai passando muita dificuldade. Eu lembro que ele ficou desempregado, ele ficou acho que uns 2 anos, 1 ano e meio dirigindo de Uber, ele tem gota até hoje no pé. E eu lembro que na época o Uber não tinha o limite de 12 horas igual tem hoje. Então ele trabalhava 16, 17 horas. E eu lembro de chegar em casa mancando, com dor no pé e tudo mais. E aí isso me despertou. Por quê? Porque eu falo assim, cara, não tenho coragem de pedir dinheiro pro meu pai, pra um lanche, não tenho. Então, se a galera tá me pedindo ajuda, eu testei. Falei assim, cara, eu vou cobrar, vamos ver o que dá. Aí eu lembro direitinho, assim, uma das primeiras aulas, a pessoa falou assim, Pedro, você pode ficar hoje à tarde? Você me ensinar uma prova, acho que era de matemática. Eu falei assim, cara, pode, mas vamos fazer o seguinte... Meu almoço pra eu ficar aqui, na época, né? Tipo, R$10. Você me paga 20? Ele, não, fechou. Cara, nisso foi o start ali. Então, assim, o start foi por uma necessidade. E ao meu redor, o que eu via que eu poderia ganhar era vendendo um conhecimento que a galera pagaria por isso. Então, assim, o start foi dessa forma, sabe? E como é que foi justamente essa questão de você enfrentar a barreira, talvez, do seu pai, que tinha uma formação tradicional? Teve algum preconceito? Falar assim, não, meu filho, você vai fazer uma faculdade? Como é que foi mais ou menos isso? Cara, isso foi muito turbulento. Num bom sentido, porque eu entendo meus pais e talvez no lugar deles eu teria agido da mesma forma. Mas meu pai, acho que por tanta dificuldade que ele passou, ele desejava para os 3 filhos, né, para os 4, eu vou falar dos 3 que a gente morava junto, medicina. Era o grande caminho e ele pregava isso. Tanto é que meu pai é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim, um dos caras mais disciplinados. Eu acho que eu aprendi isso muito dele. E ele tinha muito essa coisa lá em casa. Falei assim, Pedro, cara, por exemplo, faculdade particular não deixa você fazer nem vestibular. Aqui em casa é o quê? É federal e pronto, acabou.
e medicina. Minha irmã mais velha faz medicina, ela fez na Federal de Tocantins. E eu nunca gostei de medicina, nunca fui muito assim, mas ele tinha expectativa que eu viraria engenheiro. Ele falou assim, Pedro, você tem condição de passar num concurso muito bom, assim, você é um cara muito desenrolado. E eu comecei a dar aula, e ele começou a ver já nessa questão de dar aula um ótimo caminho. Porque, poxa, um professor de ensino médio hoje ganha muito bem, é uma profissão muito bacana, até dar aula em faculdade. Então ele estava com muita essa expectativa. Quando eu estava no ensino médio, eu comecei a ter muito resultado e eu não estudava, cara, assim. Não me orgulho disso, mas eu lembro que no terceiro ano, o máximo que você podia faltar para bombar eram 320 faltas. Que é, cada dia tem 6 aulas. Eu faltei 290. Então no terceiro ano eu não ia na aula. E eu passei na FGV, na USP, na Unesp 2 vezes, na UFO, na UFG. E meu pai ficou muito feliz. Assim, não, o cara tá no caminho certo. Quando eu chego para ele, o primeiro baque que ele tomou não foi nem a questão de negócio. Foi de não ir para a USP. Porque na época eu não sabia nada de negócio, eu tava com 17 anos. Falei assim, pai, não vou para a USP. Na época eu não fui para a USP, por quê? Porque eu estava encaminhado muito bem na profissão de professor. Nessa época eu já dava aula dentro do Simbis, de outros colégios. Eu falei assim, cara, se eu paro isso daqui para ir para a USP, para voltar daqui 5 anos, cara, eu perdi o time. Então eu preciso ficar aqui porque eu vou entrando. Eu vou entrando, tô corrigindo prova, daqui a pouco eu tô dando as aulas particulares, mas daqui a pouco eu tô dando monitoria, daqui a pouco eu tô aqui dentro. Então eu não posso ir para a USP. Esse foi o primeiro baque. Eu lembro da minha mãe chorar, falei assim, Pedro, mas é a USP, né? Você vai sair de lá empregado e tudo mais. Alguns amigos já estavam na USP, eu conversando com eles, falaram assim, Pedro, aqui você vai sair com um salário de 15 mil em grandes empresas e tal. Mas não fui. Então esse foi o primeiro baque. Na pandemia, quando aí eu largo tudo, porque eu queria viver negócio, queria viver empresa, eu acho que foi o momento mais conturbado e porque eu sou muito intenso. Então eu não soube fazer isso de partes. Então entra na pandemia, eu largo a UFG, já mudo, já vou morar sozinho. Então eu comecei a ter um certo retorno financeiro, já saio de casa e já tinha falado para meus pais que em questão de 1 ano e meio eu ia casar. Então assim, foram 3 bombas de uma vez. E nisso você estava com quantos anos? Cara, ali eu tava de 18 para 19. Tava no início da pandemia, eu tava de 18 para 19 anos. Uma criança. Pequeno, grande empresário. Sabe o que eu acho interessante dessa fala? É avaliar que muitas das vezes as pessoas que mais amam a gente são aquelas que mais nos bloqueiam, né? Então, assim, os familiares, são os amigos próximos que, com medo da gente quebrar a cara e de não dar certo, né, o negócio, muitas das vezes nos prendem, né? E você... Eles foram ensinados também, né? É tradição. Que era segurança naquela época, era até um concurso. Essa geração dos nossos pais, né, eles eram muito vinculados à questão de concurso público, né? Ter a segurança, ter um salário, tinha uma estabilidade fictícia, mas existia. Mas você teve coragem de romper, né, e seguir em frente. E aí como é que foi justamente você indo para a parte do marketing? Tá, perfeito. Aí, fechando o ciclo, né? Como que isso começou a ficar bom? Eu sempre respeitei os meus pais, então também nunca tive uma postura... Hoje eu vejo muita gente, ainda mais a galera mais nova, dessa nova geração, tendo uma postura muito rebelde. E eu sempre fui firme, eu sempre fui corajoso, mas eu nunca fui rebelde. No sentido de gritar com os meus pais, falar que eles são burros. Não, de jeito nenhum. Eu falava assim, gente, se eu errar, me perdoa. Porque pode ser que eu esteja fazendo a decisão errada. Me perdoa. E eu vou ter a maior humildade de pedir perdão e voltar para casa de vocês e falar assim, gente, deu tudo errado. Então eu sempre fui muito respeitoso e sempre tentei mostrar, sempre tentei direcionar isso, né? Mas isso começou a ficar mais leve com a questão dos pais, aí eu entro na questão do marketing, quando eles começaram a ver resultado. Então eles demoraram primeiro a entender o que eu fazia, mas quando eles viram, por exemplo, não é comum assim, né? Eu não falo isso por soberba, mas não é comum, sei lá, com 18 anos, normalmente você está entrando na faculdade, você vai demorar ali no mínimo 5 anos. 5 anos para você ganhar, sei lá, um salário mínimo, 2 salários no estágio. Então, quando eu comecei, a ganhar 5, 10, 15, comecei a viver bem, aí comecei a dar presente para eles, nunca pedi ajuda. Desde o dia que eu saí de casa, meus pais nunca me deram nada financeiramente. Então, né, desde os 18 anos eu sou literalmente independente financeiramente. Então eles começaram devagarzinho, falaram assim, Pedro, é verdade, tanto é uma coisa que me marca muito, assim, muito, muito. Há mais ou menos 1 ano atrás eu voltei para a faculdade, por incrível que pareça, por livre e espontânea vontade de querer aprender mais sobre um tema específico que é a economia. Então não foi por diploma, tanto é que eu falo para os meninos, falo assim, cara, se eu tiver faltando um semestre para eu formar e eu já tiver, aprendi o que eu queria, eu não tenho problema nenhum em largar. Então eu voltei. Quando eu voltei, meu pai falou assim, Pedro, será que você precisa voltar mesmo? Você não tinha que continuar, né, dedicar 100%? Cara, você está encaminhado. Então assim, isso é muito interessante. Agora, onde que entra o marketing em toda essa história? Até o início da pandemia, minha vida era 100% dar aula. Eu não sabia que era marketing digital, não sabia nada. Eu não sabia esses termos. Na pandemia,
Acontece uma coisa muito interessante, que eu dava as minhas aulas, todas presenciais, aulas particulares, normal. Quando vem, tudo fecha, eu dou umas 2 semanas, falei, cara, não é? A gente achava que ia durar 2 semanas. Tá 2 semanas, não volta. Eu falei assim, cara, não vou ficar parado, não tem como. Tava quase surtando, eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou abordar os meus alunos, vou falar pra gente voltar, eu dou aula pra eles online. No Google Meet, nas plataformas que existiam na época. Isso já era pandemia? Isso já era pandemia, isso tinha um mês de pandemia. Eu falei assim, cara, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a tentar. Aí na época eu criei um Instagram da Domus, era Classe Domus. Falei assim, cara, eu vou comer, porque agora né, não tem nada presencial, eu dava cartãozinho pra galera. Desculpa, de onde veio esse nome? Domus é casa, em latim. Então o lema que eu criei na época era sua sala de aula em casa. Porque o cara ia ter aula em casa, né, online. Okay. Aí eu crio o Instagram, Classe Domus, depois eu mostro pra vocês uns posts assim tão feios, assim, tão horrorosos, mas comecei a postar, parará. E eu comecei a abordar os alunos que eram meus já presencial. Eu falei assim, cara, vamos ter uma aula, não vamos parar, né? Porque eu fechava mensal com eles. Então, a maioria dos meus alunos era mensal. Eles pagavam, por exemplo, era R$100 a hora. Eles pagavam 300, 400 reais por mês. Porque eu ia lá 2 vezes por mês, ficar 2 horas com eles por ida para dar aula. Então, era um acompanhamento. E nada, eles não queriam. Eu falei assim, velho. Aí foi quando entra o marketing a primeira vez. Que eu falei assim, cara, e se eu gravar? Eu pensei nisso, não sabia nada de lançamento, essas coisas. E se eu gravar? Porque eu dou as mesmas aulas sempre, aos mesmos tempos. Se eu gravar esses temas, deixo em algum lugar e vendo. Mais fácil. Aí eu descobri que tinha já outros cursos gravados de química, de matemática, de física, de outros professores, que eu poderia pegar um link e poderia vender. Eu falei assim, nossa, eu vou ficar rico. Minha filha é um tanto de curso de redação, matemática, não sei o quê. Comecei a tentar vender para os meus alunos. Cara, nada. Assim, em um mês eu mandando mensagem, mandava direct, aí eu pesquisava. Eu lembro direitinho, eu ia no colégio Symbios lá, ia nos seguidores do Symbios e começava a mandar direct pra galera. E nada, horrível. O marketing agressivo nessa época, né? E eu nem sabia que era marketing ainda. Tanto é que eu entro na Hotmart depois, 6 meses depois que eu fui me tocar que era Hotmart, que eu já tinha feito um cadastro, já tinha feito as afiliações. Aí o Game Change foi o seguinte, na época eu tinha um colega e eu usava ele muito como mentor. Perguntando, eu falei assim, cara, ele era mais velho, muito mais experiente, já tinha passado por um negócio bem sucedido, eu falava assim, cara, o que você acha disso? Você acha que eu posto isso? Ele ia me dando conselho, Num certo momento ele falou assim, cara, você é um menino bom, você é inteligente, você, enfim, precisa ganhar dinheiro. E eu tô com um tal de lançamento aqui que eu aprendi, parará, funciona dessa forma, desenhou pra mim. Vamos ser sócio, vamos ser parceiro. E a gente entra então. E aí ele me apresenta o mundo do marketing. Ele vira pra mim e fala assim, cara, tem um tal de tráfego pago, você vai estudar esse curso aqui que eu tenho. Lançamento funciona assim. E aí, na época, a gente, para fechar, aí onde que é o início de tudo? Na época, então, em julho de 2020, a gente define que a gente vai ter 2 empresas. 3 empresas, não, tinha nem feito nada de dinheiro, não, vou fazer 3 empresas. E era da seguinte forma, eram 3 empresas. Vou falar o nome só de uma. A Classe Domus, que ia ser uma agência de lançamentos para professores. Então, eu ia pegar meu professor de química, meu professor de história que já tinham audiência, os caras, Pedro Ivo, Jonathan, os caras já tinham audiência, vamos lançar eles. A gente ia ter uma agência de lançamento, que ia lançar outros especialistas, grandes projetos que eu tive a oportunidade de participar nos bastidores, e uma empresa de serviço de marketing, porque a gente falou, cara, a gente focou em restaurante. Cara, os restaurantes todos fechados estão dependendo de iFood. Por que a gente não oferece um serviço para os caras, para a gente fazer tráfego, fazer, enfim, anúncio e ganhar por isso? Então, começa daí. Aí é onde eu entro 100% nessa questão. Olha que interessante. Antes da gente prosseguir na parte de marketing, que talvez seja a base do tema hoje, olha que legal a gente trazendo para a nossa realidade médica, né? Tava até estudando esses dias a história do Jeff Bezos. Ele fala que o segredo da riqueza está na escala. Então você começou vendendo a sua hora, dando aula, e aí falou assim, opa, além, claro, do problema da pandemia, que você não poderia estar presente, você viu a demanda de necessidade de escalar o que você estava oferecendo, né? Ofertando. Então você começou a gravar as aulas e hospedá-las para que as pessoas comprem sem necessidade de você estar presente, né? E exatamente essa grande ideia, porque o que a gente de fato faz no consultório é orientação. E as mesmas orientações para todos os pacientes. Por exemplo, o meu segmento, que é climatério e menopausa, os problemas são os mesmos, eles se repetem. A aula que você dá, o problema de matemática é o mesmo sempre. Então, é possível escalar isso, né? Então, você viu numa dor, né, que era a pandemia, que você precisava ganhar dinheiro, uma grande oportunidade. Agora, só para a gente voltar ali, o que você teve ali dos seus pais de incentivo? Você acha que essa veia deles de necessidade que te incentivou? Ou eles te ensinaram alguma coisa de gestão, Boa pergunta. De finanças, alguma coisa assim? Boa pergunta. Bom, sobre isso, né? Eu costumo dizer que meus pais... eu nunca herdei dos meus pais dinheiro.
E também não herdei deles, com toda certeza, uma veia empreendedora. Mas eu costumo dizer que os meus pais eles me deram talvez 3 aspectos que para mim são os melhores, assim, sabe? São de tudo que eu poderia falar, de clichê que pai ensina e tudo mais, para mim foram os 3 que definiram a minha vida e definem com toda certeza até hoje. O primeiro foi a disciplina e o trabalho duro. Tipo assim, meu pai é de verdade o cara que é mais trabalhador que eu já vi na minha vida inteira. Então, eu vi o meu pai com uma renda mensal dos 2 somados, que não é lá, de novo, a gente nunca passou com falta de comida, mas também não era luxuosa, e ele formou 4 filhos nas melhores escolas, e com uma renda que, teoricamente, a gente pensa que não seria possível. Mas por quê? Porque ele sempre foi extremamente trabalhador. E isso mexia comigo. Porque assim, eu lembro de ter, sei lá, 15 anos, 14 anos, aí eu lembro que às vezes eu sempre marcava coisa no final de semana e me arrependia depois. Não, vou dar aula sábado, 8 horas da manhã. Chegava que eu conheço. Chegava sábado, 7 horas, eu angustiava, que merda, por que eu marquei essa aula? Final de semana. Aí eu ficava arrependendo. E eu via meu pai já acordado, desde as 5, tipo, não, vou fazer café pra minha família. Aí comprava os pão de queijinho e tal, ia sair pra foto e falava assim, nossa, mano, que... Tipo assim, ele tem que entender alguma coisa que eu não entendi. Então, primeiro ponto foi isso. E hoje, de tudo que eu sou, eu acho que eu sou extremamente disciplinado, assim. Às vezes chega até a ser cabeça dura. Eu sou obcecado pelas coisas que eu quero fazer. Segundo ponto foi a honestidade, assim. Eu nunca vi os meus pais passarem a perna em absolutamente ninguém. E quando você entra no mundo dos negócios, não só no mundo dos negócios, né, mas na vida adulta, você começa a ver que, no final das contas, ninguém tá ali por você. É doído falar isso, mas, cara, no final das contas, o seu chefe não tá preocupado se você é bonzinho, se você é legal. Na primeira oportunidade de você fazer merda, ele não vai, nossa, que legal. Então, eu trouxe internalizado isso e no mundo dos negócios, né, quando eu comecei a viver isso, principalmente nos últimos 2 anos, eu tive muitas oportunidades de ganhar mais dinheiro, mas para ganhar mais dinheiro eu teria que talvez, não é nem passar a perna, não digo nem passar a perna, mas não lembrar de outra pessoa. E eu nunca fiz isso. Todas as vezes, o João sabe, meu sócio está aqui atrás das câmeras, a gente já passou por muita coisa. Todas as vezes eu honrei os meus princípios, né, cristãos dentro de casa, e isso me fez perder dinheiro. Eu poderia ter ganhado mais dinheiro, mas isso me fez herdar relacionamentos. Então hoje eu tenho bons relacionamentos de pessoas incríveis que tipo, são muito apaixonadas em mim por causa disso, né? Porque eu honrei isso. E terceiro ponto, eu acho que é a comunicação e a parte do humor, assim. Minha mãe, ela é muito desenrolada, ela conversa, ela fala, ela cria personagens. Então essa parte da comunicação é uma parte que geralmente a galera tem muita crise. E eu desde menino, cara, eu nunca tive crise, falo em público, nunca tive problema com isso, nunca tive ansiedade com isso. Tem que apresentar o trabalho, eu pego 5 minutos antes e falo, converse, e não sei o que, não tenho vergonha. Eu sou muito sem vergonha na cara. Então isso acho que foram os 3 principais, sabe? Pontos. Legal. Voltando um pouquinho que você estava falando antes, eu achei interessante você não se sentir pronto para iniciar no marketing, né? Você foi aprendendo toda a sua trajetória. Agora, voltando para a parte ali do marketing médico, né? Eu nem gosto de falar esse termo, né? Eu acho que já está meio clichê, meio batido, né? Mas vamos falar aqui sobre uma construção e um processo de vendas para médicos utilizando as ferramentas atuais, né? Das redes sociais, enfim. O que você acha que deve marcar ali a necessidade do médico estar se posicionando e estar utilizando essas ferramentas? Resumindo, você acha que é necessário o médico estar presente no mundo digital? Perfeito. Vamos lá. Sim, porém depende. Porque assim, hoje existem especialidades e casos que essa necessidade ela é mais latente do que outras. Mas eu realmente acredito que todo médico, seja qual for a especialidade, o marketing, ele, se for bem feito, a longo prazo, ele é benéfico. Vamos lá, vou te comparar 2 exemplos aqui muito extremos. Vou pegar a Dani, que é gineco, vou pegar a minha irmã, que é rádio. Com certeza, a Dani tem mais necessidade de um marketing de um posicionamento, porque ela vai ter como cliente final o cliente ou o paciente, e a minha irmã não, porque a minha irmã ninguém vai contratar ela, é a clínica que fala com ela, é o médico que contrata ela. Mas, olha só por essa seguinte perspectiva. No caso da Dani, o marketing é um pouco mais óbvio. Poxa, se ela produzir conteúdo, se ela se posicionar, as pessoas vão lembrar dela. As pessoas vão pesquisar no Instagram e vão vir através de conteúdo, um próprio meu exemplo, né, que não tem a ver com médico, mas vão lembrar dela. Agora, o da Amanda, foi o que eu falei pra ela. Eu falei assim, Amanda, você é rádio. Você talvez nunca vai precisar convencer um paciente. Mas você não concorda comigo? Se você se posicionar, se você tiver um branding bem feito, uma produção de conteúdo a longo prazo, alguma clínica, cara, muito fera, que é tipo, sei lá, uma referência na área que você está se especializando lá em R4 ou R5, se eu não me engano, vai ter 2 concorrentes para a vaga.
O concorrente tem Instagram fechado, o seu é aberto e posicionado. Ela vai abrir o seu, vai ver você nas palestras, vai ver sua produção de conteúdo. Naturalmente, na cabeça do dono da clínica, fala assim, nossa, eu preciso dessa pessoa aqui. Dá palestras, daqui a pouco ela é convidada para dar aula, para ser mentora, para ser professora de algum lugar. Por quê? Por conta dessa produção de conteúdo. Então, finalizo. Algumas especialidades são muito imediatas, precisam do marketing de forma mais imediata. É um marketing mais de resposta direta, que é mais objetivo. Outras especialidades, nem tanto, mas que a longo prazo vão ser sim benéficas. Agora, o que o médico precisa ter filtro e malícia? Entender que nunca não é do dia para a noite, cara, para qualquer especialidade. Tem especialidades que são bem mais fáceis. Porque é mais comum, é mais natural. Outras nem tanto. Mas eu diria que para todos, 100% dos médicos, é imprescindível. Para finalizar, eu costumo que é igual falar inglês. Há 30 anos atrás, se você falava inglês, cara, era diferencial. Hoje em dia é comum. Tipo assim, você precisa falar inglês se você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo. Eu acho que marketing é bem parecido, assim, sabe? Também acho. Eu acho que o marketing para o médico... Concordo com tudo que você falou, mas eu acho que faltou um ponto importante, que era justamente a questão da escala. Mesmo talvez ela sendo radiologista, ela ali há uma opção de se ver como uma empresária, lançar um infoproduto, vender, escalar. A gente vai falar um pouquinho sobre lançamentos para médicos logo após, mas é igual você falou, hoje o marketing digital, vamos colocar a rede social, ela é um portfólio para o médico, né? As pessoas às vezes cobram demais, mas ali você está fingindo ser algo que você não é. Mas é claro, no currículo não tem por que você colocar os seus pontos negativos. Você vai colocar aquilo que você é bom, claro, alinhado com a sua verdade, né? Você não pode mentir também, porque a máscara não se sustenta. Mas você vai colocar naquilo que você é bom, a sua rotina diária, aquilo que vai inspirar as pessoas a comprar a ideia que você vende. Então eu acho que é muito importante para todo médico estar presente no mundo digital. Porque até é clássico hoje em dia, né? As empresas que não estão no business online, elas estão fadadas ao fracasso, né? Não tem como hoje uma empresa vender para um consumidor apenas de forma física, né? Você fez um paralelo que eu achei muito interessante, por exemplo, com a competência de estudar inglês. Não é simplesmente, até uma grande amiga que é especialista em inglês para médicos, um abraço, Carla, ela esses dias estava falando, não é você ter o que você tem em inglês no currículo, é porque aquela pessoa tem um diferencial que ela estudou algo que estava além do que é obrigatório. Boa. Então ela fez um over-delivery, assim como o marketing nos obriga a estudar um pouquinho sobre o nosso paciente, que é o nosso cliente, o perfil desse cliente, o que ele está interessado em ouvir, não só as competências médicas, que nós somos ensinados, sim, na faculdade, isso a gente tem. Além disso, gestão de finanças, gestão de tempo, que é o que a gente traz aqui sempre no Inova Med, que a gente está sempre buscando trazer, porque são temas que nós não somos ensinados de fato. Então, é o que você tem a mais do que aquele médico que não está na rede social, o que você buscou ir atrás. Às vezes o paciente, ele sente naquele vídeo que você produziu que ele tá falando para você, todas as suas dores estão em um vídeo, então por que ele vai procurar o outro que não tá, por melhor que seja o currículo, e não você que entende de fato o que ele sente? Então o marketing, né, e a rede social traz isso pra gente, essa grande ferramenta. Eu acho uma rede fantástica. Eu vejo que as pessoas às vezes muito criticam, vamos colocar aqui o Instagram, que é talvez a rede social mais utilizada, pelo menos no nosso país, né? Mas aquilo ali é uma falsidade e tal. Mas, cara, antigamente tenho certeza que as gerações anteriores criticavam a televisão, que emburrecia quem lia jornal. Da mesma forma, o rádio. Enfim, tudo que é novo gera ali preconceito, geram críticas. E hoje é uma necessidade para todos os médicos. Na minha opinião, sim, tem que estar no digital para se verem como empresas. E é isso que eu quero chegar nesse assunto. Qual é a necessidade que você acha de um médico, além do seu posicionamento no marketing digital, ele ter a necessidade de se entender como uma empresa? E a gente vai dar alguns hacks que eu gostaria que você falasse para a gente. Aquisição de clientes, manutenção de clientes, tudo isso é possível hoje aferir através, né, da gestão de tráfego. Enfim, fala um pouquinho para a gente da sua visão do médico se enxergar como uma empresa. Que é o que você fez lá atrás. Só uma pergunta antes disso. Por que vocês nicharam para hoje Domus Doctor, né, que é dos produtos de vocês, das companhias? Como surgiu essa demanda? Perfeito. Então vou responder a Dani e aí eu volto na sua pergunta. Como que a Domus Doctor exige, né, começou a existir e o porquê, né? Porquê médico? Trazendo um gancho rápido ali da história, então eu fico 1 ano como parceiro dessa empresa,
Foram um ano de muitos resultados, a gente fez muitas coisas. Até já falei nos bastidores para vocês. Fizemos lançamentos de múltiplos 6 dígitos, de 7 dígitos. Nessa época com esse Pedro Miranda, que hoje é um grande mentor e amigo que eu amo demais. E, cara, foi muito bacana. Eu saio de lá e aí eu fundo o Grupo Domus. Hoje, como que funciona o Grupo Domus? Tá? De forma bem resumida para vocês. O Grupo Domus hoje é composto de 3 empresas. Então, de fato, virou um ecossistema de empresas. Tá? A gente tem a Design Academy, que é um instituto de design que a gente tem. Eu não apareço lá, não é minha cara lá, mas é a Design Academy. A Domus Educação, que é uma empresa de lançamentos. Então, a gente tem experts, projetos que a gente toca no modelo de coprodução. Não precisa se preocupar com isso. Mas é um termozinho que a gente usa que é mais como se fosse sócio, vamos por aí, um parceiro do projeto. E aí entra, então, a Domus Doctor. Por que a Domus Doctor e por que médico? A minha história com a medicina, na verdade, ela começa desde cedo, né? Meu pai colocando isso, tudo mais. Eu venho de uma família que tem muito dentista, tem muita área da saúde. Minha irmã, igual eu falei para vocês, hoje ela é radiologista. A minha esposa hoje, ela está no meio da faculdade de medicina. E aí isso sempre esteve ali meio que de forma despretensiosa. Então meu pai colocava, às vezes eu estudava e tal. E aí, como que isso começa a se intensificar? No início da pandemia, eu tive a oportunidade, o prazer de fazer parte de um projeto com o Pedro Miranda, como sócio ali do projeto naquela época. E a gente fez um projeto que foi muito bacana ali para residência médica, etc., para alunos de residência médica. E aí eu comecei a ter contato muito profundo com esse mundo. Então eu comecei a entender os termos, cara, que residência médica é uma crise profunda para os estudantes de medicina. Comecei a entender as especialidades, cara, que existe o RQE, título de especialista, R1, R2, R3, R4, R5. Comecei a entender esse mundo. Desde então, já ficava com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu já via a demanda e eu sabia que eu conseguia suprir essa demanda. Porque, cara, comecei naturalmente, por conta desse projeto, a sentar com muito médico. O cara que está se formando, o cara que é recém-formado, o cara que está na residência, o cara que já é especialista. E, cara, todos assim. Eu acho que eram 2 temas que todos os médicos, ou pelo menos 90% dos médicos, reclamavam ou tinham dificuldade. Um era financeiro. Muito médico endividado, muito médico que não sobra dinheiro. Suprir uma imagem que eles não conseguem sustentar. E antigamente, muitos me falam com essa frase que é soberba, mas não é. Mas antigamente 20 mil por mês era muito dinheiro. Hoje em dia não é muito dinheiro. Então, finanças e marketing. Pô, acabei de formar, velho. Eu achei que era só abrir a clínica e que os pacientes iam jorrar. Não vem. O que eu faço? Não sei. Aí todo mundo produzindo conteúdo no Instagram, o cara não sabe. Então eu falei assim, cara, é uma demanda que eu consigo suprir. Mas eu não supri na hora. Por quê? Porque eu sempre fui um cara muito zeloso com foco. Então eu entendi que naquele momento, cara, meu foco tinha que ser 102% lançamento de produto. E isso foi, eu namorava essa questão. Por exemplo, o André Rosic, que é um grande amigo também na época, ele já precisava de uma ajuda, eu ajudava ele meio que despretensiosamente. Foi bem de forma despretensiosa durante 3 anos. Então, eu ajudava alguns médicos no off, fazia um tráfego, fazia uma produção de conteúdo, mas falei assim, cara, eu não vou fechar contigo, você não vai ser meu cliente porque não é meu foco agora. Quando a gente chega ali em 2020, a gente está em 2024, né? 2023, no meio de 2023, a gente chegou no estágio onde a empresa tinha processos, tinha time, eu já conseguia ter mais tempo. Eu falei assim, cara, eu acho que é o momento da gente trabalhar um novo business. E aí a gente organiza então a Domus Doctor, porque naquele momento a minha rede de relacionamentos de médicos era muito grande. Eu conseguia suprir essa demanda, eu sabia as dores, sabia que eu falei assim, cara, a gente vai formatar uma solução para isso. E a Domus Doctor então nasce ali no final de 2023 com isso. Demorei 3 anos para lançar esse produto, mas entendendo que eu tinha relacionamento, então tinha demanda, eu sabia fazer a solução desse problema e, principal para fechar, eu gostava. Então não adiantava nada eu ter esses 2 pontos e, cara, não suportar a parte da medicina e tal. Eu amava isso. Então eu gosto mesmo de sentar com os médicos, conversar. Várias vezes a gente perde a hora aqui, vai fazer uma gravação, eu perco a hora perguntando para a pessoa. O Rafa esses dias me falando das maiores dores. Aí tem o nervo aqui, que tem não sei o que tem uma maior dor, que é não sei o que, cefaleia, que tem pó oxigênio. Cara, me explicando, eu fico doido, assim, pensando, perguntando. Então também tem essa parte do prazer, né? Bacana. E como que você avalia justamente a questão do médico se enxergar como empresa? Como empresa e Legal. Criar esse posicionamento? Tá, bom, vamos lá. Isso envolve muitos aspectos. Vou tentar ser muito objetivo com isso. Eu acho que todo médico deveria se enxergar como empresa? Dever, não. Porque ao se enxergar como empresa, existe um pré-requisito que o médico precisa ter, senão vai dar ruim. Que é um certo tipo de obsessão. Porque assim, hoje o médico, se ele não se enxergar como empresa, ele vai ser fadado ao fracasso? Não, porque tem demanda. Mas aí é uma escolha. Aí eu vou falar dos prós. Quando o médico começa a se enxergar como empresa, ele começa a enxergar um pouco além do horizonte.
Isso é interessante. Quando ele começa a se enxergar como empresa, ele começa a entender que a marca dele é um ativo. Então ele começa a valorizar mais a marca dele, o posicionamento dele, a postura, como ele se veste, como ele se comunica. Ele começa a entender que finanças é algo que precisa tomar o devido tempo. Então, tem muito médico pagando, sei lá, 18% de imposto lá na empresinha dele que ele usa para receber os pagamentos do plantão e ele nem sabe que talvez ele poderia pagar muito menos do que isso. E ele poderia ter uma economia com isso. Muito médico que não está vendo e enxergando que ao produzir conteúdo e se enxergar como empresa, ele poderia chegar na clínica dele que paga, sei lá, X para ele e aí ele vai chegar diferente, com outro valor percebido, e ele não vai cobrar X, ele vai cobrar 2X. E ele vê que ele não vai ficar mais dependente de clínica, porque se a clínica dele mandar ele embora ou estiver dando uma porcentagem muito pequena para ele pode, beleza, eu tenho audiência, eu tenho um posicionamento, eu consigo crescer o meu, então eu não preciso de vocês. Então assim, existem muitos benefícios de previsibilidade, de longo prazo, de escala que você falou. E escala, João, nem sempre está em não vender a sua hora, porque muitas vezes a gente consegue escalar, mas vendendo a hora, valorizar. Eu uso um exemplo de aula. Eu comecei cobrando R$20 a hora. Eu terminei cobrando 150. Eu lembro de vez que eu cobrava R$150 a hora lá quando eu dava aula. Eu terminei contratando professores. Eu tinha 4 professores contratados no final quando eu parei de dar aula, eu tinha 4 professores contratados. Eu cobrava 100, R$120 a hora e passava 40, 50 para eles. Eu estava escalando, mas vendendo hora. Então, agora, existe um grande um custo para isso, que é ser obsessivo. Tem algum tipo de coisa a mais, sabe? Aquela coisa, que você não fica quieto. Porque tem muito médico que se eu falar isso pra ele fala assim, massa, mas eu tô de boa com o meu plantão. Mas eu acho interessante você falar isso, porque me incomoda essa falta de obsessão nas pessoas. Então entra um pouquinho, talvez, a minha forma de ver ao mundo, e eu tenho um defeito muito grave de achar que as pessoas devem pensar como eu, mas de certa forma eu acho que eu estou certo. Porque me incomoda uma pessoa estar acomodada e não querer crescer. Existe um livro chamado O Mais Esperto que o Diabo. Uhum. Conhece? Famoso? Um dos preferidos do João. E ele fala justamente que o pior defeito do ser humano que ele pode ter, que ele pode sofrer, é estar alienado. E o que é estar alienado? É alguém sem propósito na vida. Então a gente vê pessoas vagando aí por esse mundo sem um propósito. E justamente que a maior a maior receita do sucesso que ele coloca é justamente ser obcecado por algo ou ter um propósito definido. Eu acho que uma pessoa que ela não é obcecada, ela tá fadada, com perdão da palavra, ao fracasso. Ela não vai crescer. E a pessoa que não cresce morre. Então, assim, como profissional, você vai me desculpar, os colegas médicos que estão aqui presentes, nos assistindo ou nos ouvindo, a medicina está caminhando para onde está hoje, todos nós sabemos que está, assim, indo para maus lençóis, por conta dos médicos que pararam de pensar de crescimento, pararam de ver a necessidade de evoluir, de aprenderem sobre finanças, sobre empreendedorismo, agora sobre o marketing digital. Então, é uma necessidade do ser humano evolução. Perfeito. Então, o médico, assim como qualquer outra empresa, deve pensar, deve ter sede de crescimento. E como que a gente pode utilizar do marketing digital? Vamos falar, eu sei que você não gosta, mas assim, para que seja de fácil entendimento para quem está nos ouvindo. O que a gente pode extrair do marketing digital para começar? Tá. Perfeito. Antes de responder essa pergunta, eu quero comentar um negócio que vocês falaram assim, que para mim é valioso. Uma coisa que eu aprendi, e João, sobre isso que... Duas coisas, na verdade. Primeira coisa é que, às vezes a gente está falando assim de obsessão e tudo mais e pode aparentar que é só uma obsessão financeira. Mas não. Por exemplo, a minha obsessão ela não começa pelo financeiro. Ela começa por uma parte acadêmica. Minha obsessão ela começa, na verdade, porque eu queria dar mais aula para mais gente. Meu sonho era entrar, assim, cada um com seus sonhos, né? Meu sonho era entrar numa sala de aula com 1000 alunos e eu dar aula para 1000 pessoas. Então, assim, às vezes o médico tá ouvindo isso, e talvez o que compra ele não é que, tipo assim, você vai ganhar 500 mil por mês. Não, talvez a sua obsessão pode ser tipo assim, eu preciso ser um cara acadêmico, eu preciso uma nova solução, uma cura, sei lá. Mas assim, aí entra no segundo ponto, que uma coisa que eu já sofri muito, cara, com isso. Porque hoje, grande parte do meu tempo eu gasto com gente. E uma coisa que eu já sofri, já fiquei muito frustrado da minha vida, era querer que todo mundo pensasse e vibrasse no mesmo ritmo que eu. E aí o que eu falo pra galera que tá assistindo? Eu lembro assim, cara, N vezes de contratar alguém, tipo assim, cara, esse cara é um avião, ele vai crescer, ele é um talento. Mano, mas vamos trabalhar igual eu.
Tipo assim, cara, eu tô lendo sábado aqui, sabe? Sei lá, hoje, amanhã, domingo, 8 horas da manhã, é sábado, 8 horas da noite, é segunda, vamos. E a pessoa, sabe, lenta, devagar. E eu me frustrava muito com isso, né? E eu aprendi uma coisa, cara. Ninguém vai pensar igual a você. E a maioria é medíocre. E medíocre não no sentido ruim da palavra, do cara ser pobre. Não, velho, às vezes o cara é massa. Mas é medíocre porque é na média. E sempre vai ser assim. Isso não diminui os nossos esforços. Por exemplo, vocês dois fazem um podcast desse porque são podcasts desses que mudam a nossa cabeça. Eu tenho certeza absoluta que o que mudou a minha cabeça não foi do dia, eureka, fui iluminado. Não, foram pessoas, foram podcasts. Então é muito assim. É muito essa questão, sabe? E para fechar e para responder a outra pergunta. Eu costumo dizer para todo mundo que a conta chega. Você não é obrigado a ter obsessão. Não é. E talvez, cara, médico tá indo para amar os lençóis, mas diferente de todas as outras profissões, talvez você nunca vai ficar desempregado, pelo menos por agora. Até quando, né? Até quando? Mas aí o que eu entro? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Talvez a conta chegue pro médico não no sentido de, nossa, velho, tô lascado. Talvez não nisso, mas a conta chega por quê? Ele vai olhar o João Hanum, sei lá, daqui 10 anos, fazendo um puta cruzeiro que ele tinha um sonho e ele não vai poder fazer, porque ele ganha bem, mas assim, não fecha a conta. E às vezes, sei lá, com 50, você já vai estar com uma vida bem mais tranquila, tal, de boa, ele vai estar lá com 50 anos, mano, tendo que fazer plantão, aquela vida. Então assim, a conta vai chegar. Querendo ou não querendo, a conta vai chegar. Entrando agora para a sua resposta, né? O início do marketing. Eu acho que o marketing, cara, ele é ao mesmo tempo muito simples, mas ele é muito trabalhoso. A galera geralmente acha que... A galera às vezes inverte. Ele acha que é complexo e fácil. Como assim? Vamos usar esses termos para começar a resposta. Complexo dá a entender que é uma coisa que é difícil de entender, sabe? É um negócio muito complexo, muito algoritmo, estratégias mirabolantes. E acha que é fácil porque se eu entendo isso, rapidinho eu fiz algo que ninguém sabe e, cara, bombei. E é totalmente ao contrário. É simples, não tem segredo, mas é trabalhoso. É assim, tijolinho por tijolinho. Então, cara, início de marketing. Cara, onde que volta? Produção de conteúdo. Cara, produção de conteúdo. Pedro, o que é produção de conteúdo em simples linhas? Como você se posiciona numa rede social? Como é que você pode, tijolinho por tijolinho, com a sua situação, com a sua realidade, porque cada realidade, cada pessoa de uma forma, crescer a audiência que tá te seguindo por algum motivo que é, cara, tô gostando do que esse cara tá falando. Achei legal esse estilo de vida. Então eu faria da seguinte forma, muito simples. Eu olharia pro meu Instagram, muitos médicos têm Instagram fechado, primeiro erro. Cara, bota o Instagram aberto, bota lá o que você é, seu nome, sua especialidade, o que você faz, bota uma bio ali rápida que fala, te explica, traz uma autoridade, se você é especialista, se você não é, o que você faz, onde você atende. Algo que fala muito sobre você ali. Cara, bota uma fotinha mais legal, não precisa fazer foto, preciso fazer um fotógrafo. Não, cara, só uma foto aqui de perto, porque tem médico que tá de lado, tá de longe, tá de viagem, tá na praia. Não, cara, Nesse caso, precisar fazer uma foto profissional, temos aqui o João, né? Temos o João, temos a Dom Doctor. Na parte de fotografia. E nós precisamos dizer depois das suas dicas, quando vem o João, né? Como que entrou o João nessa história, verdade. a sociedade, tudo Vai mais. dar uma pontinha aqui, vai aparecer um pouquinho, né? Tímido. Mas aí continua. E aí, pra fechar, cara, eu faria isso e, cara, começaria, na minha visão, são dois aspectos do Instagram, tá? De forma muito simplista. O Instagram é dividido principalmente em Stories e Reels. Qual que é a finalidade de cada um? Reels é o topo de funil que a gente chama. É pra viralizar, é pra soltar, é pra rodar. Tá? Então eu faria, cara, bota lá. E aí eu olho, pelo menos minha cabeça matemática, eu vejo produção de conteúdo muito como planejamento, como sistema. Porque não adianta nada também, assim, vou começar, eu posto agora. Cara, é igual o treino. Se você falar que você vai treinar, mas você não pôr data, você treinar horário, qual é o treino, não vai rolar. Então, beleza, vou postar segunda, quarta e sexta. Cara, faça chuva, faça sol, vai chegar a segunda, eu tenho que postar alguma coisa. Pedro, não tem ideia de conteúdo. Gente, abre, tem 200 mil médicos produzindo conteúdo. Abre vê se acha legal e fala com suas palavras. Nossa, Pedro, mas é feio copiar. Cara, tudo no mundo é cópia, não existe nada novo. Não tô falando pra você falar a mesma coisa, a mesma frase, óbvio que não. Mas, cara, modela. Esse cara falou, por exemplo, que depois dos 40 a libido vai diminuir, por isso, e a mulher pode fazer tal coisa. Cara, vou falar 3 dicas pra você, mulher, depois dos 40 anos, ficar com a sua libido lá em alta com o seu maridão. Número 1, sei lá, durma cedo, tenta dormir mais, evita gordura. E terceiro, faça corrida de 20 minutos por dia. Aproveitando Vamos fazer um corte das minhas seguidoras. Já deu 3 dicas aqui, boa. Aproveitando um pouquinho da experiência que eu tenho como marketing também, não sou nada, digamos assim, do meio, mas eu tenho algumas dicas que eu acho bacana também. É muito importante, igual você falou, primeiramente, ter em mente que começar pequeno faz parte, né? Todos nós começamos, todo mundo que... Esse dia eu até postei um vídeo que eu achei muito legal do Pablo Marçal,
Eu sou fã do Pablo Live. Marçal. Foi, da live antiga. E aí ele foi mostrando assim, o Whindersson Nunes, o Felipe Neto, um monte de gente, cara. Todo mundo começou pequeno. Como diz a Dani mesmo, só monstro que começa grande. O restante, todo mundo começa pequeno e tem um começo. Vou dar uma dica para quem está nos acompanhando aqui. 4 passos para você dividir. Eu gosto de falar em questão de agenda de postagem, né, ou trilha editorial. Divide as semanas, produz assuntos técnicos, assuntos de autoridade, assuntos que criam conexão e assuntos que quebram objeções. Então, técnico seria ali a sua parte profissional, aquilo que você trabalha. A autoridade é os congressos que você vai, você estudando. Conexão, é que eu e a Dani fazemos muito. Pessoal, viagem, hobbies, animais. Eu tenho uma dica sempre. Foto com bebê, vó e cachorro sempre viralizam. E a quebra de objeções é justamente a questão de você mostrar o porquê que as pessoas devem comprar a sua ideia, né? Se ligarem a você. E não tem tanto segredo se você for parar para pensar, né? Mas aí eu te pergunto, aonde que entra a necessidade de uma agência de marketing? Eu sei que você não gosta, mas onde que entra a necessidade de você? O que você faria para essa pessoa? Perfeito. Cara, eu acho engraçado porque eu sou muito anti-digital, assim, anti-cultura. Porque, teoricamente, se fosse para eu ler um script para te responder isso agora, eu ia falar da seguinte forma. Cara, é imprescindível uma agência de marketing para o médico. Porque se não for assim, ele não vai virar... Mentira, isso é mentira. Eu conheço médicos que... Mas espera aí, você tem coragem de falar isso, menos vendendo esse produto? Com toda certeza. Porque, inclusive, hoje... bota aí. 80% do porquê os médicos me escolhem não é por causa... Não que eu não tenha, tá? Parte técnica. Mas não é por causa da parte técnica, mas é porque eles confiam em mim. E 20% é por causa da parte técnica. Então eu poderia falar isso, seria o momento perfeito. Mas eu já vi médicos crescendo de 2 mil seguidores para 350 mil seguidores, com a agenda lotada e o maior ticket do Brasil, fazendo tudo sozinho. E detalhe, ele tinha mais de 60 anos. Ele pegava o celular dele, respondia a caixinha de perguntas, aleatória, e postava no Reels. Aí entra muito aquela questão. Você consegue ir para Brasília de Porsche? Consegue. E de Fusca também. Você vai ter mais conforto, você vai ir mais rápido e vai ter alguém dirigindo ali para você que já sabe o caminho. É a mesma ideia. O que é melhor? Ir com um motorista de Porsche ou de Fusca sozinho? É a mesma ideia. Então assim, cara, é imprescindível? Não. Mas, vamos lá. Como é que tá a sua agenda hoje? Você consegue tirar um tempinho e pensar em conteúdo para você? Gravar, editar e postar? Você sabe o caminho? É igual eu te perguntar se eu consigo fazer academia sozinho. Correr sozinho? Consegue, mano. Mas o que é mais fácil? Você quer treinar uma maratona daqui 6 meses? Treinar com assessoria, com personal, com a nutricionista ou treinar sozinho? Vai dar ruim. Pode ser que você se machuque. Pode ser que muitos médicos chegam aqui, ficou fazendo tanto sozinho que se frustrou e falou assim, quero saber mais isso aqui não. Por quê? Ficou 2 anos, cara. 3 anos postando conteúdo, o treino não vai, sabe? Aquela coisa ruim, chata, vai desistir uma hora e fica frustrado. E acha que a culpa é do Instagram e do marketing, porque não dá certo pra mim. Às vezes é a falta de ajuda. Então assim, finalizo. É imprescindível? Não. E quem falar isso pra você tá te mentindo porque te quer empurrar um contrato. Não é imprescindível. Mas, cara, ajuda muito. O tempo, a agenda, já sabe o caminho, a ideia. Então aqui na Domus Doctor a gente faz de ponta a ponta, cara. A gente pega você, faz o raio-x, faz a produção faz o planejamento de conteúdo, faz a ideia dos vídeos, o roteiro, a gravação, a edição, a postagem, a legenda. Já pode fazer o pitch de vendas já, hein? Tá doido. Tem uma coisa importante que a gente não compra, é tempo. Então, o tempo que você vai gastar estudando estratégias ou a maneira melhor de ir de Porsche ou de dirigir um Porsche ou de... Enfim, você contrata alguém que já sabe como fazer aquilo e você vai chegar mais rápido no lugar que você quer chegar. Então, hoje, tendo alguém, eu vejo o quanto é importante. A gente também teve aí um caminho sozinho e realmente é diferente. Existir estratégia por trás do negócio é muito importante. Legal. E uma coisa que eu sempre bato na tecla, que eu inclusive falei na imersão, é que marketing é mercado em ação. E a ação inclui o pós-venda. Então, eu vejo o pós-venda como uma ponta extremamente importante. Você ter um relacionamento com o cliente depois da consulta. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer só um posicionamento que eu achei interessante. Talvez puxando um pouco sardinha para vocês, mas eu nunca falei o motivo, talvez, de ter contratado o serviço, vamos colocar assim, né? Criado essa não digo, eu até estava pensando, né? Vocês não prestam uma assessoria para nós, vocês prestam uma parceria. E foi exatamente o que a gente falou um pouquinho atrás sobre a questão da mediocridade.
Eu sou uma pessoa que gosta muito de ter mentores, né? Eu estudo música, eu tenho um professor de música, eu treino musculação, eu tenho um personal, eu faço dieta, tenho nutricionista. Arrisquei durante um bom tempo produzir meu conteúdo de forma sozinha, então eu editava, eu fazia o meu tráfego através do botão de impulsionar, eu editava os vídeos, eu fazia a arte no Canva, isso me tomava um tempo e uma dor de cabeça, por mais que eu seja muito perfeccionista, na minha opinião ficava até bonito, mas isso me tomava um tempo muito grande. Então, um tempo que eu poderia estar me aperfeiçoando como profissional, que eu poderia estar descansando ou até mesmo trabalhando. Então, a necessidade de ter mentores da nossa vida. Foi igual você falou lá no comecinho, quando alguém mais velho foi lá e te ensinou. Então, eu discordo um pouquinho do que você falou, que é imprescindível ou não ter alguém para cuidar, mas eu acho que é imprescindível para uma pessoa que quer se enxergar de forma profissional. Tem que ter, porque um amador nunca vai alcançar o que um profissional alcança. Tem uma frase que eu acho célebre em termos de branding, mas a gente pode trazer para a nossa realidade aqui. O que seria isso? Uma forma de desigualar pessoas iguais. Então, se você está ali hoje, a realidade do médico, formam-se muitos médicos. Qual que é o diferencial seu? Cara, é você se enxergar de forma profissional, né? Como empresa, é produzir conteúdo, é você ter, o que a Dani até falou há pouco, não com esses termos, né, mas são as soft skills que você apresenta. Comunicação, branding, tudo isso vai te diferenciar de um mundo igual. Porque conhecimento técnico, isso aí é obrigação. Todos nós temos que ter. A palavra que você queria falar e comeu foi equidade. Ótimo, vai para a pessoa da preventiva, né? É o termo de equidade, que a gente odeia, né? Mas, enfim, é diferenciar no mundo todos iguais. E nós escolhemos vocês justamente porque vocês não têm essa questão de, não, tá tudo bom, não, vamos fazer isso aqui que tá certinho, não. Desde o princípio, você ouve a gente, você quer crescer com a gente. Não é uma assessoria, é uma parceria, então tá sempre ali nos criticando, às vezes, quando tem que criticar, também nos incentivando, nos elogiando, isso é muito bacana. E eu vejo em você, que é, claro, a cara, né? Você e o João, né? Parceria total aí, cada um do seu jeito, mas vocês têm justamente essa vontade de crescer. O que a gente tava junto aqui há um ano atrás, talvez, um pouquinho mais, cara, a empresa já tá com 2 andares só aqui no prédio, ainda que eu sei, às vezes tem mais e eu não sei. Então, assim, está crescendo, está lançando novos produtos, está cada vez mais abrindo novas CNPJs. E isso é justamente o que você falou, velho. É você não ser um medíocre. Então, se fosse uma empresa, com todo respeito às empresas que nós já tivemos, que foram ótimas também, não tem nada a reclamar também, mas assim, essa parceria de algo que está sempre querendo crescer, isso que nos motiva. Falei demais, foi um pouco prolixo, mas só puxando um pouco a sardinha, né? Que honra, obrigado. Nada, que isso. E aí agora eu quero também falar, a gente talvez indo para a segunda parte ali do nosso episódio e para os finalmente, eu queria dar alguns hacks para as pessoas que estão nos acompanhando. Igual a Dani já começou um assunto que eu acho muito importante, como você enxerga a necessidade de uma pós-venda para o médico? Perfeito. Cara, essa pergunta, inclusive eu acho que é um dos assuntos que eu mais gosto, é pós-venda, né? Entrega, over delivery. E, cara, o que acontece? Isso existem N importâncias. Eu vou trazer uma visão, um ponto de vista mais de negócio para isso. Então aqui eu não vou entrar no aspecto de propósito, que o cara tem que... porque é o médico. Eu não vou entrar... técnica. Eu vou falar da parte técnica do aspecto técnico. O que acontece? Existe um modelo que chama modelo ampulheta, que é um funil ampulheta. Eu esqueci quem trouxe esse aspecto... Esse tipo de... Acho que foi um cara que falou muito sobre isso foi o Philip Kotler, que é autor dos livros Marketing 1.0, 2.0. Ele lançou agora, acho que o 6 ou 7.0. E aí, o que acontece, cara? Tudo que é vendível, consulta, procedimento, hora, qualquer coisa, existe um funil, um processo, um passo a passo que acontece sempre na cabeça do cara que compra. Esse processo pode ser que ele seja em 10 segundos. Por exemplo, tô com sede, na Avenida T2 aqui de Goiânia, olhei o negócio, tá assim, placa, água... Mas aconteceu. Foi 10 segundos, mas aconteceu. Vou comprar agora uma fazenda de 50 milhões. Vai acontecer, só que vai demorar o quê? Vai ser 5 anos esse processo, mas acontece, que é um funil. São etapas dentro da nossa consciência de tomada de decisão que ele acontece um após o outro. Esse funil, normalmente, ele finaliza em quando você compra. Exemplo. Vamos supor que eu sou mulher, tenho 50 anos, estou precisando de reposição hormonal. Eu vou passar por esse processo até chegar na Dani, até entender... primeiro eu entendo que eu tenho um problema. Falo assim, cara, não tá certo, não tô dormindo legal, libido, tá ruim, não tá bacana. Então tem um problema.
Aí eu descubro que tem uma solução. Então, tipo assim, tem um jeito disso aqui, hein? Tem um jeitinho pra eu não ficar assim. Depois eu descubro que a Dani tem essa solução que eu preciso. E aí depois eu confio na Dani, aceito a Dani por N aspectos que não vai entrar agora. E aí eu vou lá e fecho com a Dani. Ponto. É aí que começa o pós-venda. O pós-venda, que a gente vai falar que é a entrega, a experiência do paciente dentro da clínica e do atendimento da Dani, a forma que ela vai abordar esse paciente para chegar na clínica, a mensagem que ela vai falar. Depois, o acompanhamento, cada médico tem sua especialidade, cirurgia tem muita necessidade de pós-venda, alguns que é menos, mas tudo que ela vai fazer depois da venda, que envolve o relacionamento com o paciente, que envolve o suporte, o WhatsApp, o atendimento às consultas e os procedimentos e o Instagram, vão influenciar na melhora desse pós-venda, que é, principalmente, NPS, que é Net Promoter Score, que é uma métrica que a gente fala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o João Hanum, quanto você recomendaria a Dani. De 0 a 10, quanto você recomendaria a Domus Doctor. Existe um estudo que de 0 a 6, esse cara é um deflator. Ou seja, se você daria de 0 a 6 para a Domus, quer dizer que você vai falar mal da Domus. Que numa conversa de bar com seus amigos, assim, tô com uma agência de marketing bosta demais, pelo amor de Deus. Não quero ver eles nem pintar de ouro. 7, 8 é neutro. Os meninos é bom. Mas assim, ok. 9 e 10 é um evangelista. Então você vai fazer marketing para mim. E aí é onde o jogo fica legal. Porque o melhor marketing que existe no mundo e sempre vai existir é o marketing de indicação. Porque ele demora 10 segundos para se posicionar na cabeça da pessoa. Então vamos supor que você tá lá com o seu amigo. Por isso que aqui na Domus Doctor é o que os médicos têm que fazer. A gente é obcecado por entrega. Tanto é que faz quase um ano que a empresa existe. A gente foi lançar no nosso Instagram há um mês atrás. Eu falava para os meus, a gente não vai produzir conteúdo, a gente não vai aparecer, a gente não vai atrás de cliente. Nosso foco agora é 110% produto entrega. Por quê? Porque se eu fico bom com o João, você acabou de fazer um marketing gratuito para os médicos que estão assistindo isso daqui. Eu não te pedi para isso. Automaticamente, eles nem me conhecem, eu não falei nem minha idade, eu não falei nem quantas pessoas que a gente tem na equipe. Automaticamente a pessoa que está me vendo falou assim, esse cara é brabo, eu preciso dele. Pronto. É a mesma coisa que acontece com os médicos. Então a importância disso é a indicação. E também tem um outro aspecto que eu finalizo. Muitos médicos, alguns sim, alguns não, dependem de uma nova compra, que é o LTV. Então são duas métricas muito importantes que o pós-venda influencia. O LTV chama Lifetime Value. O que isso significa? Quanto um paciente ou um cliente gasta contigo ao longo da vida. Algumas especialidades têm isso muito forte, algumas outras menos. Por exemplo, vou operar o meu LCA. O ortopedista que vai me atender provavelmente não depende muito disso, porque em nome de Jesus eu não vou precisar operar de novo de LCA. Então é uma dependência menor, mas eu vou indicar. Pô, o médico lá é bom, tipo, o meu amigo rompeu, irmão, vai nele que ele é massa. Mas talvez eu não vou precisar ir lá de novo, comprar dele de novo. Alguns outros sim, vou pegar psiquiatra. Porra, todo mês o cara precisa convencer de voltar lá, de fazer um acompanhamento, toda hora, nutrólogo. Então algumas especialidades, quanto melhor você faz esse pós-venda, mais o seu lifetime value aumenta. Ou seja, mais esse paciente vai ficar contigo por mais tempo e, consequentemente, mais dinheiro. Falando só da parte técnica, tá, gente? Você vai ter desse paciente porque você fez uma entrega e você fideliza ele. É fantástico você pensar isso. Eu gosto muito de ser técnico. Pessoas que me acompanham aqui já sabem o tanto que eu gosto. Parte mnemônico, parte mesmo de ciência mesmo. Não só ficar no achismo, né? Então, se a gente for modelar as grandes empresas, talvez as duas métricas principais que elas utilizam para crescimento, né, para o growth seria justamente a LTV e o CAC, né? Muito mais fácil é você manter o seu cliente, o custo de aquisição de um cliente novo é muito maior do que manter aquele que você já tem. E como a gente poderia utilizar, você falou do NPS, mas teria alguma ferramenta dentro, eu gosto de trazer isso, para que muitos dos médicos entendam o que existe por trás de grandes empresas e outros cases de médicos de sucesso que já fazem isso que talvez a gente nem saiba que existe. Existe alguma forma da gente, algum banco de dados talvez, para armazenar todos os nossos clientes, sabermos padrão de consumo, aquela pessoa, ela entrou na minha página, não entrou, o que ela assistiu, o que ela não assistiu, o que ela já comprou de mim, o que não comprou, para mim tentar chegar mais fácil nesse cliente. Existe alguma coisa dessa forma? Tá, existe, só que eu vou separar a sua pergunta, porque dentro da sua dúvida, existem aspectos que se misturam. Como assim? Marketing é muito diferente de vendas, que é muito diferente de pós-venda. E geralmente a gente enxerga como departamentos diferentes, e por ser departamentos diferentes, são métricas diferentes e formas de acompanhar essas métricas diferentes. Tá? Afinal, por exemplo, eu sempre gosto de traduzir para o exemplo, para a realidade dos médicos. Né? Vamos supor que eu estou com um problema, sei lá, um problema meu, uma doença. Pode ser que o exame de sangue me demonstre essa doença. Pode ser que só um raio-x, se eu estou com o osso quebrado, por exemplo.
Me desculpe se eu tô falando merda, tá? Se dá pra ver no raio. Enfim, vocês entenderam. O raio-x vai me trazer uma perspectiva. O exame de sangue outra. A mesma coisa aqui. Vou falar, por exemplo, de venda e pós-venda. Existem vários sistemas que a gente chama de CRM, que você pode colocar os seus prontuários, você pode pôr os dados do seu cliente, você pode fazer toda essa organização para ter os dados dele, fazer mensuração de LTV e NPS. Para você, por exemplo, você pode cadastrar lá, e cara, as grandes clínicas fazem muito isso. Que é o prontuário além do prontuário, né? Não é só o que o cara tem de problema, a idade, o peso, mas é qual time que você torce, se ele é casado, aniversário dele, porque no aniversário manda um negócio, faz uma coisa. Então, isso é venda e pós-venda. No marketing, existem outras métricas que nos traduzem se está sendo legal ou não. Né? As métricas de crescimento de seguidor, taxa de cliques no link, entradas nas páginas. Então, a gente consegue sim fazer esse acompanhamento dessas métricas. Óbvio que com um olhar crítico, porque também costumo dizer que o excesso estraga. Então a gente tem que olhar para algumas métricas que traduzem se está legal ou não em cada uma dessas áreas. O que são as três principais métricas no marketing que fazem sentido? As três principais métricas de vendas e as três principais de pós-vendas, e a gente medir isso com seus respectivos softwares. Para fechar, Pedro, o que você acha que é muito importante no início? Cara, para médico, a maioria deles, CRM. Porque isso vai traduzir a pós-venda, vai traduzir uma série de coisas aí. Tem alguns prontuários eletrônicos que já oferecem o pós-venda muito... Clinicorp, né? Mosquito. Tem vários. Figo, Gestão DS, MedX, Clinicorp, o da Memed. Então, eles oferecem... Eu quero patrocínio depois, hein? Oferecem toda essa questão de finanças, de marketing, do prontuário eletrônico em si, receituário digital... E várias ferramentas dentro da sua clínica. Então, por exemplo, dentro do pós-venda, acompanhamento de aniversário de filho, você pode anotar, aniversário da pessoa, eventos importantes. Toda vez você pode criar uma tag para uma pessoa, igual eu faço, por exemplo, essa paciente tem indicação de um laser. Então, vamos ter um mês do laser, estamos com alguma ação. Manda notícia para essa paciente que pode ter indicação para ela estar voltando. Então, fazer essas pontes. E só uma dúvida rápida, se você puder explanar para a gente. A gente falou muito de Instagram. Você vê aplicabilidade e necessidade de Google, por exemplo? Perfeito, ótima pergunta. Sim. Inclusive, o Google, eu tendo a dizer que o Google, para determinadas especialidades, ele é até mais interessante do que o Facebook. Porque vou falar aqui, Meta, a empresa Meta. Dentro da empresa Meta é Instagram, Facebook e WhatsApp, ok? Então, Meta. O Google, eu estou falando de Google, rede de pesquisa, que é quando a pessoa pesquisa alguma coisa lá, YouTube, etc. Existe uma grande diferença das duas, que é a intenção e a atenção. O que é isso? Como funciona o tráfego dentro da Meta? Você precisa despertar na pessoa uma atenção. Por quê? Ela é passiva no marketing. Sim. Ou seja, ela tá passando, rolando os stories dela, vendo os amiguinhos dele no final de semana, passa um patrocinado, e aí esse patrocinado tem que reter a atenção, porque ela não tá ali procurando esse patrocinado. Ela não está ali, passou para ela. O Google é um pouquinho diferente. Ele é uma rede de intenção. Então, a rede de pesquisa, por exemplo, a pessoa já vai pesquisando ativamente na parada. Exemplo, ginecologista em Goiânia. Então, a paciente que está ali no Instagram, rolando o feed, vê o anúncio da Dani, e a pessoa que está ali no Google pesquisando já gineco em Goiânia. Então, é imprescindível, principalmente para algumas especialidades. Tem algumas especialidades que vai ter mais facilidade de resultado no Google e mais dificuldade no Meta, e algumas que é inverso. Mas é também bem imprescindível, principalmente as especialidades que precisam desse fluxo de fechamento de paciente, procedimento e tudo mais. Cara, é muito, 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 muito interessante o Google. Nossa, fantástico, né? E aí volto a dizer, se você, colega médico, tá boiando, não tá entendendo nada de termos CRM, LTV, CAC, você precisa de uma agência de marketing, ou pelo menos estudar um pouco. Nada, mas isso aí talvez é o quê? Agora a gente está no mercado, mas há uns 2 anos atrás a gente não sabia. E te digo mais, porque talvez você vive numa bolha dos médicos que procuram o seu serviço. Graças a Deus essa consciência está despertando, igual na imersão nós tivemos, né, alguns... Foi muito bacana. Estudantes de medicina, e está crescendo a consciência das pessoas dentro da faculdade. Até do Nova Médio Público, grande parte são estudantes internos, enfim. E então, essa consciência está sendo despertada cada vez mais cedo, e essa necessidade
iminente do médico. Isso é muito bacana, né? Igual você falou, né? Eu, na verdade, falei, né? Nos enxergarmos como uma empresa e entendermos que para o marketing é necessário investimento. Desprender ali um valor da sua renda para que você possa crescer e ter mais clientes, enfim. E aí, para irmos para os finalmente, Pedro, aquela velha dúvida, quando começar para o médico? Você acha que o médico, temos muitos ouvintes aqui e pessoas que nos assistem que estão na faculdade, você acha que é um momento bom de começar a apostar, independente daquela pessoa que não sabe nem ainda qual especialidade que ela vai? E eu acho fantástico, já deixo aqui a minha opinião, mas gostaria de ouvir a sua como expert no assunto. Legal. E outra coisa, uma dúvida que sempre existe, que também eu tenho minha opinião, posso falar depois, separa o perfil profissional do perfil pessoal. O que você acha disso? Vamos por partes. Sobre o melhor momento de começar. Cara, eu sempre gosto de usar analogia, né? Vim de aula, eu amo isso. A mesma ideia assim, ó. Eu comecei muito cedo. Muito cedo. Teoricamente, para eu dar aulas, ainda mais no ensino médio, então você precisa formar primeiro e tal. Eu não quis esperar isso. O que acontece? De novo, eu sou muito frio nas palavras. É imprescindível? Não. Mas deixa eu te falar. Quanto mais cedo você começar, mais cedo vai dar certo. Ponto. Ponto final. Não tem como, cara. Não tem como comparar isso. Tá? Agora, a cada etapa que você pula, mais, vamos dizer assim, mais o negócio vai esquentando. Então assim, cara, faculdade, muito bom. Cara, se você conseguir na faculdade, muito bom. Por quê? Cara, primeiro, você vai conseguir desenvolver coisas que se você esperar para desenvolver lá na frente, você vai perder tempo demais. Você vai desenvolver, cara, falar bem nos stories, você vai ser desenrolado, você vai manjar as coisas ali, o algoritmo. Vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir ter relacionamentos com o professor, porque o professor vê Instagram, cara. Aí você imagina lá, e dá aula para 400 pessoas sempre, toda semana. Cara, mas tem um que ele tá produzindo. Pera aí. E aí, esse médico é um ortopedista fera, eu quero ser ortopedista, já vou, opa. As conexões saem dessa forma, né? Então, muito bom. Cara, depois que você forma, o negócio já tá... Porque aí já tem muita gente que já tá começando. Agora, eu vejo muito o seguinte, que pra mim é o pior erro. O cara tá na residência. Tá na residência. Geralmente é uma fase muito conturbada para todos os médicos. Eu reconheço isso. Cara, é muito puxado. É muito tempo trabalhando. Financeiramente falando, cara, não dá pra você fazer tanto plantão. E as bolsas de residência não são boas. Eu entendo isso. Mas geralmente todo mundo que tá na residência fala assim, vou terminar primeiro. E aí isso pra mim de tudo, cara, de todos os aspectos, de começar na faculdade ou não, pra mim é o pior erro. Porque o cara tá perdendo a oportunidade de errar muito cedo pra já consertar e já fazer as coisas acontecer, mesmo que seja simples. Porque ele pensa que ele tem que começar complexo. Te interromper, justamente aproveitando, antes que passe esse assunto, o tanto que é importante as pessoas começarem, nós médicos, enquanto estamos na faculdade e na residência, porque é a maior oportunidade de termos casos ali, de estar vivenciando. Perfeito. Porque eu vou escalar meu conselho, então. O quê? Porque de uma pessoa que começou na residência, inclusive contratei a primeira agência de marketing, eu estava na residência, comecei a produzir conteúdo. Isso é muito bacana. E eu sofri muito com os meus staffs da residência e com os colegas. E então, todo mundo que não produzia conteúdo e que vinha de uma formação completamente avessa ao Instagram e às redes sociais. Então, assim, não desistam, persistam. Você disse quem tá no jogo hoje, quem ganha nos lançamentos, e a gente estava comentando antes de começar o podcast, é quem persiste. E eu sofri muito, então todo mês que eu ia pagar, eu dizia, não, mas para que eu vou pagar? Eu não quero sofrer mais um mês. Então, assim, foi graças ao João, a nossa persistência, aos conselhos e a ter esse propósito, ser obcecada com esse propósito de atingir mais vidas, impactar mais mulheres com essa mensagem, que eu acho que cada um de nós, apesar da mesma formação, então o ortopedista tem vários, ginecologista tem vários, mas cada um tem o seu meio de tocar, de trazer aquela mensagem e impactar vidas. Então, foi por causa dessa persistência. Então, mesmo que você venha de uma formação completamente catedrática e avessa às tecnologias, não desista, a hora de começar é agora. Eu faço um adendo. Todo mundo que inova tem 3 fases que a pessoa passa. A primeira, ela é totalmente criticada. Depois ela é atacada.
e depois ela é Invejada. Invejada, justamente. Então aquela pessoa no começo começa a fazer piadinha, começa a criticar. E aí você vê que não funciona porque você tá persistindo. Aí depois começa a falar mal, começa a atacar. Fala, não, isso que você tá fazendo é uma bosta, isso não vai dar certo. Depois, como é que eu organizo meu Instagram? Me dá uma dicasinha aí, o que eu coloco exatamente. na bio? Isso é um negócio tão engraçado, porque assim, isso não é só no meio médico, é em tudo na vida. E, cara, assim, não faço isso por vitimismo, porque todo mundo vive. Você viveu mais que eu. Mas, cara, na minha vida, eu acho que, cara, eu vivi isso assim, mas de uma forma tão sobrenatural, de crítica, de desprezo. Eu costumo brincar com os meninos, assim, que até, inclusive, né, eu gravei um vídeo hoje pra postar no meu Instagram falando, um vídeo bem massa, assim, também, falando. Eu falo assim, cara, esse vídeo é sobre as minhas conquistas. E aí eu venho e começo a falar um tanto de fracasso que eu tive. E eu falei, não, essas foram as minhas conquistas. Então, enfim. Então, por que eu falo isso? Eu falo assim, cara, isso é bom de começar cedo, porque você vai criando um couro grosso. Cara, com 13 anos, velho. Eu já comecei a ver pai falando merda pra mim, que era horrível, não sei o quê. Eu lembro várias vezes, cara, uma vez eu tava corrigindo prova em 2019 e os professores me pagavam, tipo, 20 centavos por questão, eu respondia 3.000 questões e corrigia as provas, né? E aí eu lembro uma vez que eu corrigi uma questão errado. Eu tava dando errada, mas era certo. E eu corrigi umas 400 provas erradas. Cara, o que eu vi, então assim, você vai criando couro grosso. Porque no final das contas, cara, ninguém vai pagar suas contas. E aí, às vezes, a gente tem que trazer uma perspectiva mais pé no chão, mais dura. Tipo assim, cara, o seu R+, que tá te enchendo o saco, velho, se der merda, ele vai pagar a sua conta? Não vai pagar, velho. Então faz mesmo assim, entendeu? Então, assim, às vezes a gente precisa parar um pouco com essa vida de herói. Tá todo mundo criticando. E falar assim, vai continuar criticando. Foda-se. E aí, foda-se. Cadê o jeito? Não, pode falar. Aqui é tranquilo, nada. Na imersão que a gente teve, lá da Domus, foi a semana retrasada, né? Foi. Umas 2, 3 semanas, né? Uma ouvinte muito querida veio falar comigo, não sei se você viu. Aí ela veio e falou assim, abraço Nara, deve estar nos ouvindo aí. Ela veio me perguntar justamente isso. João, como é que eu faço para enfrentar as críticas que eu recebo? Aí eu falei assim, João, tenho a minha forma, que é simplesmente foda-se. Porque eu, desde novo, eu sempre fui meio disruptivo em tudo que eu fiz. A edição depois tem que colocar vários pis. Eu sempre fui muito disruptivo. Então, assim, igual falando, você já tá atacando, hein? Hoje a gente comeu, eu e o João, acho que a gente comeu 4 pão de queijo só. Não tomamos café, não almoçamos. Mas eu não faço isso. Eu sei que o João me dá bronca demais, eu não faço isso, tá? Só hoje, né? Porque da última vez que você conversou, era dietinha. Mas enfim, até perdi onde eu tava. Mas voltando, Você liga o foda-se. Ligo foda-se, é a minha forma. E outra, não tem jeito, foi igual você falou. Quem paga as nossas contas somos nós mesmos. Não adianta. E pra gente caminhar pros finalmente, gostaríamos muito de agradecer, né, esse tempinho que você arrumou pra gente, nosso retorno. Eu acho que não havia forma melhor de nós retornarmos justamente com aquela pessoa que nos presta a parceria, né? Que comprou a nossa ideia, aceitou, está voltando aqui com o Inova Med depois de um ano parado, traz uma experiência, uma bagagem de um empresário aí de longa jornada com seus 24 anos, né? 23, desculpa, com seus 23 anos, deixando mais velho, né? E isso para nós é uma inspiração de estar com você, que é uma juventude mesmo, uma pessoa nova, porque dentro desse mercado é isso que é preciso, cara. É preciso empenho, dedicação, vontade de crescer e de pessoas que não são acomodadas. Então você nos impulsiona justamente, né? Você, eu falo, João, Gus, Diego, todo mundo aí que está no time, né? Te agradece demais justamente por você trazer para nós a inovação do Inova Med e vontade de crescer, de produzir conteúdo. A gente só tem a agradecer essa parceria que está crescendo aí, com certeza. Esse é o primeiro episódio de muitos que virão. Dani, quer falar alguma coisa? Com certeza. Para encerrar, eu vi uma mensagem esses dias que eu pensei de trazer ela para a gente falar para você e para o seu time. O João que está nos bastidores, mas todos vocês têm uma característica muito importante, que é, apesar da pouca idade, tanta maturidade. E esse corte dizia assim, que você não deve, diante de tantas informações que a gente tem hoje na internet, dar ouvidos ou ouvir conselhos de pessoas que não estão em um lugar onde você já está sabendo, né, do Guto Galamba. Então, você não deve dar ouvidos para pessoas que não estão onde você não gostaria de estar ou em um lugar onde você não almeja estar. E vocês estão
apesar de menos idade, vocês estão à frente de muitas pessoas, vocês estão caminhando e vocês serão gigantes, eu não tenho dúvida disso. E vocês podem contar conosco para isso. O InovaMed aqui agora de novos projetos, nova cara, né? Essa nossa nova logo. E vocês nos abriram de novo essa porta e esse sonho, e vamos galgar aí passos largos juntos. Obrigada pela confiança. Eu queria perguntar se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo, seja de marketing, seja de empreendedorismo, seja de maturidade. O que você diria para essas pessoas? Que responsa, hein? Gente, bom, para fechar também, queria agradecer vocês de verdade, assim, é uma honra, e eu sou muito feliz de verdade de ter vocês como amigos, como parceiros. Eu lembro direitinho, uma das primeiras, né, na verdade, conversas que eu tive com o João, que surgiu a possibilidade de a gente atender vocês. A gente estava no espetinho, lá no setor Bueno, e a gente conversando e tudo mais, a gente fechou uma parceria. Na época, a Domus Doctor começa, sei lá, acho que a gente tinha 2 pessoas no time, assim. Tipo 2 pessoas no time, e hoje a gente está com 17, e vocês, cara, vocês foram parte desse crescimento, estão sendo parte desse crescimento. Não só na parceria, não só com as indicações, mas, cara, principalmente uma coisa que eu valorizo muito é feedback. Eu sou um cara obcecado com feedback. Então, a todo momento que a Dani e o João vinham no meu privado e falavam assim, Pedro, isso, aqui, eu falei assim, velho, nossa, preciso fazer isso. Então, assim, eu de verdade mesmo, eu sou muito, mas muito honrado e muito feliz por ter vocês como parceiros. Agradeço por esse convite. E, cara, assim, deixar uma mensagem, cara, que difícil, né? Bom, eu acho que eu poderia deixar uma mensagem, assim, eu sou muito de épocas e eu acredito muito em Deus, assim, acredito muito na Bíblia, acredito muito em Jesus e eu costumo dizer que sempre o Senhor está falando comigo em temporadas, né? São épocas que Deus está falando uma coisa sobre alguma perspectiva, alguma parte, e depois ele muda a conversa. E nos últimos dias eu tenho refletido muito sobre fracasso, né? Sobre a vida. Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu falar assim, cara, a vida é muito curta para viver comum. E eu não estou falando comum de, preciso ficar milionário, porque eu sei que tem gente que não tem essa ambição e tá tudo bem. E tá tudo certo. Mas de falar assim, cara, são 24 horas a menos. Não é um dia a mais que você ganhou. Você perdeu um dia, acabou. Não volta. Então, eu sempre tive essa filosofia desde que eu me entendo por gente. Cara, tipo assim, eu vou 1 milha a mais. Eu vou mais um pouco. Eu vou mais um pouco. Eu vou mais um pouco. Meu pai falou uma frase, aí eu poderia fechar com essa frase. Meu pai falava assim, eu sempre fui muito sonhador, assim, de um nível até exagerado, umas viagens meio loucas, assim. Os meninos até brincam comigo, assim, mas um dia eu falando pro meu pai, meu sonho, assim, nossa, pai, eu queria fazer isso, bem novinho, assim, tipo 15 anos. Pai, queria fazer isso, queria fazer aquilo, que não trem muito top, não sei o quê. E meu pai falou assim, Pedro, eu acho que você deveria mesmo. Eu lembro que eu tinha muita vontade de ir pra Harvard, no ensino médio. Depois eu perdi a vontade de trem de faculdade. Mas quando eu era menino mesmo, uns 12 anos, eu tinha muita vontade de estudar em Harvard. Pai, estudar em Harvard. Ele falava assim, Pedro, acho que você tem que querer mesmo, sabe por quê? Porque se você mirar nas estrelas, no pior das hipóteses, você acerta na lua. E eu vivi isso. No meu ensino médio eu já não tinha tanta essa vontade, já não estudava muito, faltava aula, mas eu mirava tão alto, cara, que no final das contas eu acertei na USP, na Unesp, na FGV, na UFO, que não é a Harvard, mas eu acertei lá. Então eu poderia falar isso, né? Você que tá aí, principalmente pessoas jovens, tá na faculdade, tá formando, tá recém-formado, cara, não seja igual, entendeu? Sonha mais, sonha nas estrelas. Enfim, poderia deixar essa mensagem. Bacana. E contem com a gente também, da Domus Doctor e comigo. Obrigada. Isso aí, agradecemos demais você que está aí nos acompanhando. Somos o InovaMedcast, @InovaMedcast. Não se esqueça de clicar aqui para se inscrever no nosso canal. Aonde a gente acha? Eu sou o DR João Hanum. Para facilitar, vamos deixar o link aqui embaixo. E eu, honradamente, até o último episódio era a doutora Daniela Textor. Agora eu sou Daniela Textor Hanum. Toma, que responsa, hein? Mais o Instagram, @doutora Daniela Textor. E aonde a gente encontra? @o Pedro Prado. Trava E ali. a Domus? @Domus Doctor, _. Vamos deixar todos os links aqui embaixo. Pessoal, que tiver qualquer dúvida, clica lá, começa a seguir a gente. Se inscreva aqui no nosso canal. Estamos abertos aí nesse retorno, sempre respondendo vocês via direct. Então, assim, vamos voltar esse movimento aqui do InovaMed, que cresceu muito, fizemos uma pausa, mas é isso aí que a gente tem para trazer para todos vocês. Recuperado, saudável, operado. Saudáveis, casados e com muita disposição. Pessoal. Obrigado, não pessoal. deixem de curtir, seguir a gente, se inscrever no canal e até a próxima. Valeu, galera. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.